Sou. A maneira de informações que pode. E coisa assim no papel. Deixa eu comprar. Que a sessão ela é pública. Sendo público não pode. Nós somos públicos. Aquilo não vem problema. Vamos pro pau. Sobre a filmagem. Não autoriza o... É por isso que tem... Sim, é isso que eu falei. Por isso que tem o link do público da computadora. Teria que ser vinculado ao link. Da mesma forma que o Tio fez com a publicação dele. Ele tirou do link do computador para poder fazer a publicação. Acho que não tem problema não. Porque eu somos figura pública, né? Você que sabe. É responsabilidade de quem faz. Não. Então vamos. Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 25ª Sessão Extraordinária. Tendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Leitura do Evangelho. Convido o vereador Paulo Tida Shibuya para proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Convido a todos, logo após, para a oração universal do Pai Nosso. Todos em pé. Vou realizar um trecho da leitura da Bíblia, em seguida a oração, mas antes só gostaria de pedir a Deus que ilumine a nossa sessão e nos proteja desse mal que hoje assola o mundo inteiro. Então que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos a sua proteção. Por que o justo morre prematuramente? Ainda que morra prematuramente, o justo encontrará repouso. Velhice honrada não consiste em ter vida longa, nem é medida pelo número de anos. Os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria, e a velhice pela sua vida sem manchas. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. Como ele vivia entre os poderosos, Deus o transferiu. Foi arrebatado, para que a malícia não lhe pervertesse os sentimentos, ou para que o engano não o seduzisse. De fato, o fascínio do vício obscurece os verdadeiros valores, e a força da paixão perverte a mente de quem não tem malícia. Amadurecido em pouco tempo, o justo atingiu a plenitude de sua vida longa. A alma dele era agradável ao Senhor, e este se apresentou em tirá-lo do meio da maldade. Muita gente vê isso, mas não compreende nada. Não reflete que a graça e a misericórdia de Deus são para os seus escolhidos e a proteção dele é para os seus santos. Quando morre, o justo condena os injustos, que continuam a viver, e a juventude que chegou rapidamente à perfeição condena a longa velhice do injusto. Muita gente verá o fim do sábio, mas não compreenderá o que Deus queria a respeito dele, nem porque o colocou em segurança. Tais pessoas verão e mostrarão seu desprezo, mas o Senhor rirá delas. Essas pessoas, porém, se tornarão para sempre cadáveres desonrados e objetos de zombaria entre os mortos. São palavras do Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 130ª sessão ordinária, relativa ao 7º período legislativo, realizado no dia 23 do mês de março do ano de 2020. Com a presença de todos os vereadores e havendo quórum legal, o presidente Rogério Figueiredo Jorge declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Mensagem número 010/2020, referente ao projeto de lei número 010/2020. Mensagem número 011/2020, referente ao projeto de lei número 011/2020. Indicação número 020/2020, de autoria do vereador Paulo Utida Shibuya. E indicação 021/022/2020, de autoria do presidente da Casa. A matéria ficará à disposição junto à Secretaria da Câmara. Pequeno expediente, usou da palavra o vereador Levaldo Sônia Mourinho para fazer uma indicação verbal, na qual pede para que o Executivo, que, devido ao possível surto da Covid-19 no município, disponibilize máscaras e luvas para funcionários públicos que terão que manter o atendimento ao público. Pediu também para que se mantenha cestas básicas em estoque, caso sejam necessárias. Solicitou que a merenda que não está sendo usada no momento devido à suspensão das aulas seja distribuída para os mais necessitados. Por fim, solicitou que o Executivo fizesse um cadastro de profissionais que possam ser necessários daqui a algumas semanas, como, por exemplo, motoristas, enfermeiros, médicos, como o pessoal disposto a trabalhar, caso precise. Grande expediente, fez uso da palavra o vereador Levaldo Sônia Mourinho, que falou sobre o subsídio recebido pelos vereadores jesuítas ser superior a municípios da região, como também de municípios maior, como o Morama. Com isso, fez um pedido para que fosse feita uma redução do valor recebido pelos vereadores jesuítas. O presidente informou que o pedido será repassado para a comissão permanente. Ordem do dia em votação do regime de urgência especial do projeto de lei número 011/2020, com a súmula. Autoriza o Poder Executivo a editar decreto e normas infralegais para garantir a adoção no âmbito do município de Jesuítas de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo novo coronavírus Covid-19. Em discussão e votação, foi aprovada o pedido de urgência especial. Em única discussão e votação do projeto de lei número 011/2020, em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 020/2020, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Velher Júnior para que possa colocar em prática farmácia básica nos finais de semana. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 021/2020, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Velher Júnior a possibilidade de disponibilizar o Digiconsulta, Saúde na Palma da Mão, através de aplicativo oficial da Secretaria Municipal de Saúde para usuários compatíveis com celulares Android, iPhone e iOS. O aplicativo permitiria agendar consultas, diminuindo assim o fluxo de paciente dentro do posto de saúde, como também a fila de espera durante a madrugada, com o objetivo de evitar e disseminar doenças contagiosas. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação número 022/2020, solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Aparecido José Velher Júnior
a possibilidade de instalar placas de energia solar para produzir energias aos órgãos da administração pública, em especial o complexo esportivo e o estádio municipal, com o objetivo de reduzir o custo da energia elétrica do nosso município, como também proporcionar menor custo para os que praticam esporte nesses locais. Em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação da indicação feita no pequeno expediente, em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Explicações pessoais, se inscreveu para fazer uso da palavra o vereador Levaldo Sônia Mourinho. O presidente convocou a todos os vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 26 de março, às 8h30, com a seguinte ordem do dia: projeto de decreto número 001/2020, com súmula, dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Jesuítas, de responsabilidade do prefeito municipal, relativas ao exercício financeiro de 2012. Em seguida, agradeceu a presença de todos os vereadores, visitantes e funcionários, e nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19h42, da qual foi lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos. Ordem do dia. Tendo quórum legal, passamos à ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 001/2020. Súmula. Dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Jesuítas, de responsabilidade do prefeito municipal, relativas ao exercício financeiro de 2012. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Jesuítas, referentes ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Aparecido José Weiler Júnior, modificando o teor do acórdão de parecer prévio número 107/15 da primeira Câmara, com as alterações promovidas pelo acórdão 3672/15 da primeira Câmara, relativo ao processo número 165143/13 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelos motivos a seguir expostos. 1. Déficit verificado das obrigações financeiras frente às disponibilidades. As despesas realizadas sem cobertura financeira teve como a principal causa do citado déficit foi a drástica queda de repasses de recursos que compõem o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, por parte do governo federal. Valores estes que deixaram de entrar nos cofres da municipalidade para fazer frente aos compromissos realizados, sobretudo nas áreas de educação e saúde, pois já estavam efetivados, sendo imprescindível cumpri-los. 2. Terceirização justificada de serviços típicos, essenciais e finalísticos de contabilidade e saúde. Contratações na área de saúde do município. Não houve a alegada terceirização, uma vez que não houve delegação da atividade fim, sendo que cada serviço contratado teve claramente as finalidades e os objetivos pretendidos pelo município de Jesuítas. B. Contratação da empresa M Tecnologia e Gestão em Serviço Limitada ME, CNPJ número 08096-248/1000. A citada contratação teve por objetivo a prestação de serviços de enquadramento do grau de risco e compensação de valores do RAT, risco acidente de trabalho, recolhido indevidamente pela Prefeitura. C. Contratação da empresa FP Frigueto, contrato número 22/2012. Não implicou em terceirização dos serviços contábeis,
uma vez que o objeto contratado foi de consultoria técnica, sendo, pois, determinado, específico e temporário. Artigo 2º. A mesa da Câmara Municipal encaminhará cópia do decreto legislativo ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná e ao Ministério Público para os devidos fins. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomizato Yamada, aos 23 dias do mês de março de 2020. Aos 26 dias do mês de março, no ano de 2020. Presidente, Rogério Figueiredo Jorge. Vice-presidente, Adilson Favarini Eto. Primeiro secretário, Valdeir Heleno dos Santos. Segundo secretário, Paulo Tida Shibuya. Convoco neste momento para fazer o uso da palavra e a defesa oral o prefeito municipal de Jesuítas, Aparecido José Weiler Júnior. Bom dia, senhor presidente, Rogério, vereadores, vereadoras. É um prazer estar mais uma vez nessa Casa de Lei. Pela primeira vez em quase 20 anos de vida pública, no julgamento de uma conta por parte deste legislativo. De forma bem breve e vou falar com muito respeito, da forma que eu sempre me pronunciei com todos vocês, e com o coração. Com todo respeito também ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual nós mantemos sempre um bom relacionamento de respeito, e sempre respeitando todas as determinações legais, graças ao Tribunal e às certidões emitidas pelo Tribunal de Contas, que nós conseguimos trazer obras para o nosso município. As contas, eu já tenho 10 contas analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E dessas 10 contas, 9 foram aprovadas, 9 aprovadas de 2005 a 2011, e a de 2017 e 2018, e a de 2012 comparecer pela reprovação. E por entender e não concordar com esse parecer, que eu vim aqui hoje pedir o apoio de vocês para rever essa situação. Em relação ao déficit orçamentário, o Tribunal de Contas sempre tem por critério entender um déficit até 5% do valor do orçamento. E o nosso orçamento em 2012 foi de 17 milhões e pouco. E o nosso déficit de 300 e poucos mil reais. E aqui na minha defesa eu cito alguns exemplos de contas que foram aprovadas pelo mesmo tribunal com déficit igual ou superior ao meu, das contas de 2012. Por isso eu peço a todos que revejam isso. Em relação à contratação da firma Frigueto, essa empresa já prestava serviço no município há muito tempo. Trabalhou na administração do Augustinho, do prefeito Chicão, e prestou serviço na nossa administração também. E todas as contas anteriores à de 2012 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas.
E, por uma mudança de pensamento, eles acabaram reprovando. Mas nós entramos com um recurso, não é? A minha pessoa, como prefeito da época, o Laudino Piazza, que era o contador, e o Lair Piazza, que era o secretário de administração, os três que estavam condenados nesse processo. E no dia 9/3/2020 agora, a 4ª Câmara Civil julgou o recurso número 1905-84, que conclusão: absolver Aparecido José Weiler Júnior, Laudino Piazza e Lair Piazza ante a ausência de prática de atos improbos. Eu vou deixar essa cópia desse acórdão também aqui na Câmara. E em relação à OCIP, a OCIP ela foi criada no município de Jesuítas pela primeira vez, foi feito um convênio através de uma OCIP. Primeiramente, as OCIPs foram criadas até para seguir uma determinação do Ministério da Saúde, para que os médicos da saúde da família ou o programa Saúde Bucal fossem pagos pela OCIP. E no ano de 1998, o professor Chicão, na época eu era vereador, junto com o Dinho, também era vereador, contratou pela primeira vez uma OCIP aqui no nosso município. E naquela época tinha um responsável que conduzia, que administrava, cuidava, que era o Joaquim, estava aposentado no Banestado. E de 2006, de 98 até 2011, foram contratados OCIPs exclusivamente para atender o médico da família. E todas as contas foram aprovadas. Todas, pode observar. E as mesmas contratações, médico, dentista, não tem nada de diferente. Mais uma vez o Tribunal de Contas mudou a posição. Mudou a posição naquele ano. Nós já sabíamos da mudança de posição do Tribunal de Contas. Fizemos um concurso público, contratamos pessoas para substituir os médicos da família. Hoje são todos concursados. Mas mesmo assim o Tribunal de Contas pediu a reprovação também. E dizer que tantos desses serviços que estão contratados, estão sendo julgados aqui, eles foram prestados, tanto pela empresa Frigueto, quanto por esses médicos. Então, como já foram todas aprovadas de 98 até 2011, com os mesmos critérios, eu queria também pedir que vocês revissem essa questão do Tribunal de Contas referente à terceirização. Quero citar a todos vocês que eu sempre tenho falado a verdade aqui na Câmara e em todo lugar que eu passo. Vocês conhecem como funciona a nossa administração. E com todo respeito, eu quero deixar também aqui, senhor presidente, a lei número 10.030, melhor dizendo, de 2011, que estabelece a receita e fixa a despesa do município de Jesuítas para o exercício de 2012. O orçamento de 2012, que foi aprovado por essa Câmara, era de 17.588.000. E as despesas para a saúde eram de R$ 3.432.000. Quero falar a todos vocês, aos amigos que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais, e em especial, com todo respeito, a excelentíssima vereadora Silvana, que encaminhou um convite por WhatsApp para que as pessoas acompanhassem esta sessão pelo Facebook. Com todo respeito, vereadora, a senhora mentiu. A senhora disse da mensagem que eu tinha gastado no ano de 2012 com a saúde, 21.258.000. Está no áudio, senhor presidente, que eu vou deixar anexado também, convidando as pessoas para assistirem, dizendo se caso minhas contas fossem reprovadas, eu ficarei inelegível. Tudo bem, mas a senhora não prova isso. Isso é mentira. Isso é quebra de decoro parlamentar.
Eu desafio a senhora a provar que eu gastei 21 milhões e 258, se o nosso orçamento aprovado, que eu vou deixar aqui, é de 17 milhões 588 mil. Vou deixar anexado aqui na Câmara. Isso não se faz. Não pode mentir para a população. Não pode. Então, fica claro isso e vai ficar anexado aqui na Câmara, senhor presidente. Então, senhores vereadores, com todo o respeito a todos que eu pedi o voto, sempre tratei os vereadores com muito respeito. Nunca pressionei. Nunca. E para mim poder continuar exercendo minhas atividades públicas, que eu faço desde quando eu tenho 22 anos. Desde quando eu tenho 22 anos. E tenho muito orgulho de toda a minha administração. Eu sei que, junto com vocês, nós conseguimos fazer a diferença aqui no nosso município. Quantas obras, contas pagas, de 10 contas analisadas pelo Tribunal de Contas, eu tenho 9 aprovadas. 9. Apenas uma reprovada. Tem prefeito aí que passou pelo município e não tem nenhuma conta aprovada. Nem coragem de vir aqui na Câmara, no julgamento da conta, teve para vir. Então eu peço com muita humildade, pela história que nós temos com o nosso município, pelo histórico que eu tenho de administrador público, que sempre prezei pela lisura das nossas contas. Eu venho pedir que vocês revejam esse parecer e votem favoráveis pela aprovação das minhas contas relativa ao ano de 2012. Obrigado. Quero citar mais um versículo que eu sempre cito, e vocês são testemunha disso, que eu nunca agredi nem verbalmente algum de vocês, nunca pressionei nenhum de vocês. O homem bom só tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau só diz coisas más, porque a sua boca fala daquilo que o seu coração está mais cheio. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a decisão de vocês. Tem discussão do projeto. Em única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 001/2020, súmula, dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Jesuítas, de responsabilidade do prefeito municipal, relativas ao exercício financeiro de 2012. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Sim. Como permite o artigo 127, inciso no artigo 239, parágrafo único do Regimento Interno, apresentei na data de ontem um recurso contra o ato dessa convocação desse dia, o processo de análise das contas que consta na pauta de hoje. No recurso, apontei nulidade do processo. Não cumpriu com determinado no artigo 223 no regimento, pois não entregou cópia do parecer do TCE aos vereadores com tempo hábil para nós podermos analisar, o que impediu a exercer o direito de fazer os questionamentos à Comissão de Finanças e Orçamento e de acompanhar a análise dessa decisão da comissão. Essas garantidas aos vereadores, esses direitos estão garantidos aos vereadores pelo regimento interno, no artigo 223, parágrafo 1º do parágrafo 5º. A convocação extraordinária feriu, contudo, o regimento interno, uma vez que a matéria relativa ao julgamento das contas do prefeito apenas poderá ser objeto de sessão extraordinária. Após o discurso do prazo do parágrafo 2º do artigo 222, tal como consta no parágrafo 3º,
que o prazo de 90 dias não corre durante o recesso, razão pela qual ainda há prazo para julgamento das contas pelas vias ordinárias, não cabendo nesse momento a deliberação em sessão extraordinária. Assim, o questionamento que faço na presente questão de ordem, na qual cabe a decisão a Vossa Excelência, diz respeito ao efeito dos recursos, sobretudo quanto é necessário a suspensão da votação do projeto decreto legislativo número 01/220. De qualquer forma, eu entendo pela necessária suspensão da transmissão. Desde já, requeiro a Vossa Excelência que determine a imediata suspensão da presente sessão, até que o recurso seja apreciado de forma do regimento. Senhor presidente, eu sei que o senhor entregou uma cópia para cada um de nós na última sessão do TSE, mas com prazo de 42 horas, sem tempo hábil para nós protocolarmos e pedirmos provas necessárias. Nós não recebemos da comissão o seu relatório. Nós não recebemos antecipadamente a defesa do senhor prefeito que aqui está. Então, tudo isso fere essa votação nossa de hoje. Porque nós, como vereadores, deveríamos ter em mãos tudo isso para que nós pudéssemos analisar, questionar, pedir provas, protocolar provas perante o acusado sobre as contas que não foram aprovadas pelo tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. Determino neste momento a suspensão da sessão por 5 minutos. Pede para trazer o regime. Vai, pode ir.
Sim. Marrom. Dando continuidade aos trabalhos. Com relação ao pedido de suspensão da nobre vereadora, com relação ao decreto legislativo número 001, quem estiver a favor da suspensão, permaneça como está. Quem estiver a favor da suspensão. E quem for ao contrário, se levante. A suspensão foi reprovada por 6 votos a 2. Gostaria de deixar uma pequena explicação com relação ao sistema e ao pedido da nobre vereadora. Sim. Aqui já foi. A suspensão. Agora continua a discussão do projeto de decreto. Só para informar a população o porquê do seu pedido de suspensão e a reprovação do mesmo. A nobre vereadora, presidente desta Casa de Leis em 2017. Eis que a primeira nulidade do procedimento, uma vez que excelentíssimo senhor presidente não fez distribuir previamente a cópia do parecer, tampouco o balanço anual aos vereadores, violando assim também o princípio da constitucional da publicidade, vez que guardou indevidamente também em sigilo e procedimento, fazendo remeter os autos da Comissão de Finanças e Orçamento, sem prévia, sem ciência dos demais. Claramente explicado, a suspensão vem devido ao seguimento de um rito, onde a senhora mesmo, no momento presidente, da mesma forma o fez. Então, nós não podemos mudar o sistema que, quando a senhora era presidente, assim também o fez. E não fugimos da normalidade nem da legalidade, uma vez que todos receberam os documentos sim, com prazo hábil sim, para poder fazer a análise. Então, a população tem que estar ciente e informada que as tratativas estão sendo feitas conforme foi feita no período em que a senhora também era presidente desta casa. Continuando, sobre o decreto legislativo número 01/2020, súmula, dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo. Em discussão? Sim. Permissão concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor prefeito. Primeiramente aqui eu peço um pouco que o pessoal me coloque um pouco mais de áudio aqui no meu microfone. Eu quero nesse momento aqui, não sei se os senhores vereadores são todos sabedores, mas a vereadora usou de uma forma muito irresponsável. Ela mandou um áudio para várias pessoas em um grupo, e esse áudio vazou realmente para inúmeras pessoas, não dá para saber a quantidade de pessoas que recebeu esse áudio. Isso é um fato que realmente nos deixa muito perplexo, um ato assim de muita maldade, um ato de falta de responsabilidade com a população, fazer um fake news, uma defamação tão grande, uma mentira caluniosa, jogando um orçamento do município, que era 17.588.000, que foi projetado para gastar no ano inteiro, e ela jogou para todo mundo
que se gastou 21 milhões e alguma coisa somente no setor da saúde. Agora, Deus seja louvado que nós tivéssemos tanto dinheiro para gastar em um único mandato só na saúde. Mas para que isso não fique assim, um fala de lá, um fala de cá, eu peço permissão do senhor, já que é pauta da matéria, que eu vou soltar o áudio para todos nós ouvirem. Mas pode por áudio? Vou te mandar um áudio aí para você. Não pode por áudio. Boa noite, meninas, tudo Bom dia. bem? A Mas não questão pode? da postagem que eu falei para vocês da sessão de amanhã é a seguinte: amanhã não tem público lá na Câmara. Vai ser uma sessão fechada, uma sessão extraordinária fechada, por causa aqui do coronavírus, está tudo fechado, então não pode ter participação. Eu vou transmitir a sessão pelo meu Facebook. Aí o que eu gostaria de pedir para vocês, claro, se vocês pudessem, é assistir a sessão pelo Facebook. Pudesse curtir, pudesse comentar, porque é um assunto muito importante para a nossa cidade. Vai ser o julgamento das contas do Júnior, que ele gastou 21 milhões e 258 mil na saúde no ano de 2012. E essas contas vai ser julgada. Se for reprovada, ele pode ficar inelegível. Se não for, passa pela Câmara normal. Então, é um assunto bem sério mesmo. Só que não foi divulgado. Não foi passado mais para frente para a população ficar sabendo. Então, por isso que eu vou fazer essa transmissão ao vivo pelo Face. Quem puder acompanhar, acompanha lá, meninas, vai ser interessante. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu só te coloquei esse áudio aqui porque ele faz parte da matéria. Eu sei muito bem que aqui é discutido somente sobre as contas. Mas, continuando. No ano de 2017, a vereadora era a presidente dessa Câmara. Essas mudanças, esse procedimento que foram feitos, deu continuidade ao mesmo processo que, inclusive, teve alteração no regimento da Câmara Municipal no mandato dela de presidente, correto? Então, não se foi feito nada além do que já foi feito quando nós aqui analisamos as contas que vieram reprovadas do prefeito Oswaldo no ano de 2017, que foi o primeiro ano do mandato dessa legislatura. Dito isso, praticamente que comprovado que a vereadora está tentando colocar a população contra os colegas vereadores, porque se eu tive a capacidade de trabalhar e buscar votos para aprovar a conta do Oswaldo, que os senhores são sabedores, inclusive ela esteve junto. E, na oportunidade, foram 5 votos a favor e 4 contrários. Eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Nós sabemos que as duas situações existem falhas no ser humano. Lá, as pessoas que estão no Tribunal de Contas, os conselheiros, eles usam, às vezes, 2 questões diferentes, 2 medidas e 2 votos. É estranho como é que funcionam as coisas na política. Eu não vejo, nenhum dos 2 casos, nem nas contas do Oswaldo, nem nas contas do Júnior, motivo para reprovação. O que nós sabemos, porque o Júnior deu continuidade na mesma equipe que estava quando era do professor Chicão. Acho que continuaram as mesmas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Então, a gente que acompanhou desde lá atrás sabe que nesse caso, nessa situação, não precisa ter mudança. Agora, o que nós temos aqui é tomar um pouco de vergonha na cara e trabalhar sério e falar a verdade. Porque tem muita gente que é vereador de Facebook que fica jogando a população contra. Num momento tão importante que nós estamos atravessando, as contas do prefeito a gente tem que olhar com muito carinho. Agora as contas estão aqui há 90 dias a mais. Ninguém veio aqui perguntar se as contas chegaram ou não. Eu acho que nós temos que ser mais responsáveis com a nossa situação. Eu só estou aqui falando mais uma vez. Isso é decoro parlamentar. Nós temos que reunir e tomar uma atitude para que isso não proceda e não aconteça nunca mais. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Pela ordem, senhor presidente. Sim. Já o bom dia a todos aqui já mencionados. Gostaria aqui só de colocar, porque fui contra a votação da vereadora Silvana, que no meu entendimento, para mim, eu já tenho, sei que estava, fiquei sabendo há pouco tempo que as contas estavam aqui, mas no meu entendimento, eu, pelas análises e com quem eu consultei, eu já esclareci algumas dúvidas, tem até algumas dúvidas depois, em relação às contas que estão reprovadas, mas isso aí seria direcionada ao prefeito. E referente ao que o vereador Dinho colocou agora, eu acho que esse do áudio ele não deve ser relevante, uma vez que pode ser cópia, uma vez que não tem... segue a parte, vereador? Sim, vereador, sim. Eu só coloquei o áudio, que o áudio se tornou público. Sim, vereador, mas isso daí, uma pessoa com voz parecida pode falar isso daí. Então, só peço, nesse momento, que nós pensamos todos com a razão e não com emoção. Então, eu peço também a todos que mais uma vez olhem, né? Não estou te tirando a razão, vereador, de maneira nenhuma, mas que muitas vezes, de quem que é essa voz, ou quem que mandou, quem que falou, e nós temos várias situações a esse respeito. Então, eu peço também que nessa sessão, esse áudio gravado ele não seja relevante, para que a gente possa fazer isso daí, conforme o determinamento do senhor. Futuramente, se o senhor, vou colocar alguma coisa em questão, mas hoje eu falo que isso não seja relevante para nós, uma vez que não tem uma assinatura, não tenha quem colocou. Quanto às contas, falando aqui das contas do prefeito Júnior, eu vi aqui, a todos nós, que são 5 itens reprovados, né, dos quais depois, com as suas defesas, o item 2, 3 e 5, eles foram, pelo Tribunal de Contas, eles te absolveram. Então, ficou o item 1, que seria a parte nossa aqui, que cabe aos vereadores fiscalizar, mas que entra nos 5%, conforme o prefeito falou. Então, eu até hoje não entendi também, que na matéria fala aprovação das contas com ressalva, visto que foi 1,92% no valor de eu não lembro o valor certinho, mas visto que está dentro da normalidade. Então, eu gostaria que levasse isso daí em conta também, na hora de nós votarmos. Por isso, mais uma vez, penso eu, votem com a razão e não com emoção. Então, essas contas, no valor de 5%, eu imagino, e como o Tribunal de Contas fez a análise, votação com aprovação, mas com ressalva. É isso aí que está aqui. E o parágrafo 4, que é o déficit verificado das obrigações financeiras, né, frente às disponibilidades, mas aí, olhando essa parte aqui, o prefeito também falou, e aí se pudermos ler, né, se puder fazer a leitura aqui, e aí eu gostaria de colocar aqui o relatório dos desembargadores, Durval, não lembro o nome também. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculados, entendo que no caso concreto inexistente, grave impacto apto a restringir as contas. Então, isso aí que eu não entendi. Então, o tribunal fala no relatório que que o senhor está dentro da normalidade, que é a aprovação das contas com a ressalva. Nota-se uma expressividade do déficit em análise, traduzindo no valor de R$ 143.329,33,
equivalente a 1,92%. Não macula a execução orçamentária programada para o exercício seguinte, possibilitando sua conversão em ressalva, conforme reiterada a jurisprudência desta Corte. Então, que foi prestado os serviços, não posso deixar de ser negligente. Eu também já fazia parte do Legislativo em 2012, foi quando eu comecei. E nós tivemos os serviços prestados. E, de uma forma geral, o que se foi feito, ou é o que a gente sempre cobra aqui também, que todos se acompanhem, né? Que isso sirva também para o prefeito, que fiquem antenados, aqui também os vereadores, o presidente, que fiquem antenados a essas mudanças que os tribunais de contas estão colocando. Então, até falo para os presidentes daqui, cuidem com os seus jurídicos, porque muitas vezes essa transição é o que nos leva a essas condições. Então, mais uma vez eu venho aqui colocar a votação, né, para nós aqui, mas com razão e não com emoção. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Neste momento, eu também gostaria de falar a respeito deste decreto, analisando toda a documentação, assim como o vereador Paulo falou, estava disponível nesta casa, mas a maioria dos vereadores que atestam não ter recebido, muitas vezes não procuram também saber o que realmente acontece nessa Casa de Leis. E eu também, neste momento, também faria um desafio para que o vereador respondesse do que se trata essa reprovação de contas. O que foi apontado, do que estamos falando. Na verdade, muitas vezes, olham o resultado do Tribunal de Contas e diz, está reprovado. O Tribunal de Contas, ele trabalha diretamente envolvido em números técnicos. Toda avaliação é feita em cima de índices. E um município pequeno, não só jesuítas, mas a maioria deles, quando há um corte de um repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é óbvio que o que você faz, a programação, o seu orçamento, com certeza não vai ser atingido. E não foi diferente no município de Jesuítas no ano, onde houve um corte drástico do FPM. E é óbvio que todo o seu orçamento fica comprometido. Então eu fiz umas breves ponderações com relação a isso. No item de relação ao déficit, a maior parte constituído do município é esse fundo de participação, sendo imprescindível para o equilíbrio das finanças públicas, bem como para garantir a continuidade na prestação do serviço público. Nesse caso, o déficit ocorrido em 2012, ocasionado pela queda do repasse, não afetou a execução orçamentária do primeiro semestre do exercício de 2013. Então, vamos entender, se houve a queda, mas o prefeito subsequente não teve danos para o início de trabalho. Assim aponta o resultado de superávit. Então, o nosso trabalho hoje, que é legislar e fiscalizar tudo o que acontece no nosso município, a terceira função mais importante do vereador é julgar. Por que o vereador tem a função de julgar? Porque ele vive no município, ele trabalha, ele conhece a realidade. Então, nós temos esse dever e obrigação de fazer o nosso trabalho legal, juridicamente falando, correto. Nós não podemos agir pela emoção para reprovar ou aprovar porque eu sou do lado A ou lado B. Nesse momento não existe lado político. Nós temos que fazer o nosso trabalho, o trabalho correto. Se houvesse erro e houvesse um déficit, ok, mas o exercício mostra que 2013 não iniciou com déficit para que o prefeito pudesse trabalhar.
Sobre a terceirização, o serviço. A necessidade diz, todos têm que ser atendidos pela área da saúde. E se desde 98 a OCIP sempre fez parte do nosso município e todas as contas aprovadas, justamente lá em 2012, por uma mudança, automaticamente condenar uma conta entre todas, no meu ponto de vista, eu também acho errado. Por isso que eu digo, nós, vereadores, temos que analisar toda a documentação para poder tomar as melhores decisões. Porque como que você vai deixar a população sem atendimento básico de saúde? É impossível uma coisa dessa. Hoje estamos vivendo um problema. Nós temos que tomar as providências. Eu também observei mais uma coisa com relação a tudo isso. Em meio a essa queda drástica do FPM, da receita do município, nas contas e na prestação houve 2 decretos que o prefeito, na época, fez para conter e tentar sanar esse problema. Então, mais um ponto positivo, onde o mesmo tentou, de todas as formas, amenizar a situação. Então, neste momento, eu gostaria de deixar bem claro a cada um de vocês, o voto é livre, o voto é aberto. A decisão cada um tem que tomar respaldada em informações e respaldada naquilo que a lei permite a cada um. Nós, como vereadores, o mínimo de responsabilidade que nós temos é com a população, é o mínimo. E temos que ser claros e transparentes na hora de tomar a nossa decisão. Eu não acho que o lado político, a emoção, tem que falar mais alto nesse momento. Nós temos que trabalhar com a razão, porque aqui hoje nós estamos individual na tomada de decisão, mas que essa decisão seja coerente com tudo que acontece no nosso município. Em votação, o decreto número 001/2020. Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ao contrário, se levante. Aprovado o decreto número 001 por 7 votos a 2. Explicações pessoais. Convido o vereador Paulo Tida Shibuya para fazer uso da palavra. Bom dia, senhor presidente, vereador Rogério, bom dia aos vereadores, vereadoras, os nossos funcionários. Bom dia, prefeito Júnior, a todos os ouvintes ou a todos que estão nos assistindo online. Gostaria aqui, primeiramente, parabenizar pelas contas aprovadas, prefeito Júnior, e dizer a você, a todos que nos estão ouvindo, de repente, essa decisão que nós tomamos aqui, que particularmente eu, pode ser uma coisa que mude, talvez, a política do município de Jesuítas. Entendo os amigos vereadores que se levantaram, têm suas razões, e eu entendo. Mas, ao prefeito e aos vereadores, eu fui atrás, desde a época já antiga, saudoso, finado professor Chicão, e perguntei dessa OCIP. E realmente todos contrataram. Todos os municípios tinham essa OCIP. Se é uma forma de angariar fundos, ou se era uma forma, mas todos tinham que passar pela OCIP para contratação. E de uma maneira geral, no meu entendimento, de uma hora para outra foi cortado esse contrato, e todos caiu na folha do município. Mas não vejo
o impacto financeiro como prejuízo ao município, dentro das normas de legalidades. Vejo o impacto financeiro em relação à multa ao que o senhor vai ter que responder, vai ter que arcar. Então eu tento pelo menos seguir uma linha de que na outra votação que nós tivemos aqui e reprovaram as contas, também pedi, prefeito Júnior, Rogério é testemunha, pessoal, votem com a razão e não com emoção. Achei injusta a reprovação das contas também do Oswaldo, era mais ou menos no sentido de atraso de envios de relatórios, mas enfim, respeito a opinião de todos, sei a dificuldade que é, mas com a razão e as consultas que fizemos, essa foi a aprovação, essa foi a minha decisão. Pode ser que tome um rumo diferente a nossa política, mas não vi a questão da reprovação e, mais uma vez, parabenizo o prefeito Júnior pela aprovação das suas contas, que Deus abençoe, ilumine e continue trabalhando pelo nosso município. Só isso, presidente. Convido a vereadora Ângela Cristina Tomé para fazer o uso da palavra. Ok. Então, passo a palavra ao vereador Levaldo Sônia Mourinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, funcionários da casa, senhor prefeito, eu quero aqui mencionar pouquíssimas palavras, porque o que já foi dito, foi explicado, todos nós já entendemos, todos nós sabemos como funciona o procedimento dessa casa. A respeito do áudio, eu quero deixar bem claro aos senhores e senhoras vereadoras que eu só o coloquei porque esse áudio foi lançado ontem à noite em redes sociais, mandado para um grupo de WhatsApp, e obviamente que se você confia naquelas pessoas, obviamente alguém vai vazar esse áudio. Isso aí hoje é a coisa mais concreta que tem. E eu não achei correto. Se a vereadora tivesse colocado os números corretos, falando a verdade para o público, eu obviamente não faria nada disso. Mas agora eu exijo uma retratação da senhora nas redes sociais, falando a verdade, para que aquelas pessoas saibam que aqui não tem ninguém por brincadeira. Aqui nós estamos para fazer o trabalho mais honesto possível, de mais relações em contas de administrações, que o prefeito ele não administra o município sozinho, ele tem toda uma equipe. Então, Vossa Senhora mexeu com muita gente, falou de uma administração que passou, que lá tantas pessoas deixaram o seu suor para fazer um trabalho digno. Aqui não somos palhaços de fantoches, como a senhora sempre usou essas palavras. Nós estamos aqui para trabalhar corretamente. Então, senhor presidente, nós precisamos fazer uma reunião e acharmos uma maneira de retratar essa vereadora, e se a gente puder encaixar ela no decoro parlamentar, para que as coisas não aconteçam mais isso, que isso aqui é vergonhoso para nós vereadores, sem discussão na cidade de mentiras inventadas por uma ou outra vereadora. Muito obrigado. Só para finalizarmos a nossa sessão extraordinária, eu só gostaria de salientar e parabenizar a cada vereador pela dedicação que cada um tem, para que sirva de lição tudo isso que vem acontecendo no nosso município, que a função do vereador ela é muito grande e muito importante para o bem-estar da nossa população. Também gostaria de aproveitar o gancho e dizer, procurem ter conhecimento de tudo o que acontece no nosso município, para que depois as pessoas não fiquem
falando o que não devem e entendendo aquilo que talvez não seja a forma correta. Assim como o vereador Dinho falou, a cada 4 anos as eleições acontecem e são feitas muitas vezes algumas trocas ou não. Mas as pessoas que no período legislativo ali estão, todas trabalham de forma única, objetiva e clara, que é o bem-estar da população. Eu gostaria de dizer também, Júnior, que desde quando as contas chegaram, nós acompanhamos ela. Nosso município é o único na região que antecipou o período das férias. Todas as câmaras abrem a partir do dia 15 de fevereiro e nós dia 15 de janeiro. E a dificuldade muito grande para poder fazer as chaves, todo o procedimento, para poder liberar. E fizemos tudo da maneira correta. Gostaria muito que os vereadores entendessem que o documento que foi entregue foi um documento limpo, claro e transparente. Não fizemos nada escondido. A comissão está de parabéns pela análise criteriosa que fez. Os vereadores receberam sim os documentos em mãos. E a partir desse documento, se mesmo assim ainda não entenderam que a real situação do município era, também vamos entender o motivo no qual levaram a isso. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 10h15.